Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de língua portuguesa. E na aula de hoje nós vamos trabalhar os adjuntos adverbiais. Então, vamos lá? Primeiramente, o que são os adjuntos adverbiais, tá? Os adjuntos adverbiais, nós podemos dizer que são palavras, são expressões que modificam o sentido do verbo. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? São algumas expressões que são colocadas próximo ao verbo ou então próxima ao adjetivo e vão acrescentar uma nova característica, ou seja, os adjuntos adverbiais vão acrescentar circunstâncias, acrescentar detalhes que podem ser de local, de tempo, de modo, de intensidade. Vamos lá? Vamos começar a aula de hoje? Eu trouxe alguns exemplos para vocês visualizarem e conseguirem compreender melhor o conceito de adjuntos adverbiais. Percebam nessa primeira frase, quando eu digo eu dormi. Eu dormi. Vamos ver a segunda frase. Eu dormi na casa da minha avó. Percebam que essa parte aqui, ó, no final, na casa da minha avó, ela já está acrescentando uma modificação à frase anterior. Quando eu digo eu dormi, é uma informação. Agora, quando eu digo eu dormi na casa da minha avó, percebam que nessa frase já tem um detalhe a mais, que é justamente o local onde eu dormi. Vamos ver essa outra frase. Eu dormi hoje à tarde. Percebam que essa parte de vermelho que está aqui no final, eu dormi. Quando foi que eu dormi? Eu dormi hoje à tarde. Percebam que essa parte aqui no final, hoje à tarde, ela já está acrescentando um detalhe, uma circunstância de tempo. Ou seja, quando foi que eu dormi? E aqui, ó, eu dormi bastante. Como foi que eu dormi? Em que quantidade? Foi pouco? Foi muito? Eu dormi bastante. Percebam que essa palavra que está aqui no final, ó, bastante, ela está acrescentando uma circunstância de intensidade. Ou seja, em que proporção eu dormi? Foi pouco? Foi muito? Todos esses exemplos que estão marcados de vermelho e sublinhados são adjuntos adverbiais. Percebam que nessa primeira frase, eu dormi, é apenas uma única informação. Percebam que os adjuntos adverbiais, eles foram colocados no final dessas três frases e eles estão modificando o sentido do verbo. Eu dormi. Onde foi que eu dormi? Na casa da minha avó. Eu dormi. Quando foi que eu dormi? Hoje à tarde. Eu dormi. Quanto foi que eu dormi? Em que proporção? Bastante. Percebam que os adjuntos adverbiais, nessas três frases, estão modificando o sentido do verbo dormir, acrescentando uma circunstância de lugar, de tempo e de intensidade. Vamos ver outros exemplos aqui. São os mesmos exemplos, na verdade. Eu dormi. Onde foi que eu dormi? Percebam que na casa da minha avó está acrescentando uma circunstância, um detalhe de quê? De lugar. Ou seja, esse na casa da minha avó está modificando o sentido do verbo dormir. Outro exemplo. Eu dormi tarde. Quando foi que eu dormi? Eu dormi tarde. Percebam que esse tarde que está sendo colocado aqui no final da frase, ele está modificando o sentido do verbo dormir, acrescentando uma circunstância de quê? Uma circunstância de tempo, ou seja, um detalhe temporal. Aqui. Eu dormi bastante. Em que quantidade eu dormi? Em que proporção eu dormi? Foi pouco? Foi muito? Percebam que o bastante ele está acrescentando uma circunstância de intensidade e modificando o sentido do verbo dormir. Eu dormi. Por que eu dormi? Eu dormi porque eu estava cansado. Percebam que essa parte aqui, ó, final, porque eu estava cansado, está acrescentando uma circunstância de causa, ou seja, motivo, razão pela qual eu dormi. Todos esses exemplos que estão marcados de vermelho são adjuntos adverbiais, que estão modificando o sentido do verbo dormir. Então, os adjuntos adverbiais sempre vão ser colocados na proximidade, ou seja, próximos ao verbo ou próximos a um adjetivo e vão modificar o sentido do verbo ou o sentido do adjetivo, acrescentando uma característica, acrescentando uma circunstância, acrescentando um detalhe. Hoje, nessa aula, nós vamos estudar 5 exemplos de tipos de adjuntos adverbiais e na aula seguinte vamos estudar outros 5 tipos.
O primeiro tipo que nós vamos estudar são os adjuntos adverbiais de lugar. Ou seja, os adjuntos adverbiais de lugar, eles sempre vão mostrar uma circunstância de local, lugar, ou seja, em que local. Vejamos alguns exemplos. O filme estreou. Onde foi que esse filme estreou? Ele estreou no Brasil. No Brasil é um adjunto adverbial de lugar. Percebam que uma coisa é eu dizer o filme estreou, mas quando eu digo o filme estreou no Brasil, eu estou dizendo onde é que esse filme estreou. O carro quebrou na estrada. Uma coisa é eu dizer o carro quebrou, outra coisa é eu dizer o carro quebrou na estrada, o carro quebrou na floresta. Percebam que na estrada ele está modificando o sentido do verbo quebrar, trazendo uma circunstância de local, de lugar, ou seja, onde foi que aconteceu. Fui assaltado. Onde foi que eu fui assaltado? No centro da cidade. Percebam que no centro da cidade está acrescentando uma circunstância, ou seja, uma circunstância de lugar. Todos esses exemplos são exemplos de adjuntos adverbiais de lugar. Principais adjuntos adverbiais que nós podemos encontrar em uma frase: aqui, ali, lá, abaixo, acima, em cima, embaixo, atrás, dentro, fora, ao lado, à direita, à esquerda, tá? Como também outros, como por exemplo, no centro da cidade, no bairro, no Maués, na cidade de Vitória de Santo Antão, em Recife, são exemplos que poderiam ser adjuntos adverbiais de lugar se estivessem dentro de uma frase modificando o sentido do verbo. Próximo adjunto adverbial que nós vamos estudar são os adjuntos adverbiais de tempo, tá? São aqueles que mostram quando acontece algo, ou seja, eles vão acrescentar uma circunstância de tempo ao verbo ou a um adjetivo. Vamos lá ver algum exemplo. A prova será amanhã, ou seja, quando será essa prova? Ela será amanhã. Percebam que está indicando o quê? Quando a prova vai acontecer. O acidente aconteceu. E quando foi que esse acidente aconteceu? Ele aconteceu ontem à noite. Muitos jovens estão desempregados atualmente. Quando é que esses jovens estão desempregados? Hoje, atualmente, nos dias atuais. Percebam que nessas três frases, os adjuntos adverbiais que estão marcados de vermelho, eles estão acrescentando circunstâncias temporais, ou seja, circunstâncias de tempo ao verbo. Principais adjuntos adverbiais de tempo: hoje, amanhã, ontem, atualmente, nos dias atuais, cedo, tarde, agora, depois, em breve, à noite, de manhã. Percebam que eles sempre vão indicando o quê? Uma circunstância, um detalhe de tempo, ou seja, quando aconteceu ou vai acontecer. Adjuntos adverbiais de causa são aqueles que mostram o motivo ou a razão de alguma coisa, ou seja, o que é que causou, tá? Aí vamos ver alguns exemplos. Os jovens estavam assustados. E por que que esses jovens estavam assustados? Eles estavam assustados por causa do assalto. Por causa do assalto é um adjunto adverbial de causa. Por quê? Ele está mostrando o motivo, a razão pelo qual os jovens estavam assustados. Os alunos não foram à praia. Por que que esses alunos não foram à praia? Porque estavam doentes. Percebam que porque estavam doentes é um adjunto adverbial de causa. Por quê? Está mostrando a causa, o motivo, a razão pelo qual os alunos não foram à praia. Os alunos chegaram atrasados. Por que eles chegaram atrasados? Pois estava chovendo. Ou seja, pois estava chovendo é um adjunto adverbial de causa. Por quê? Ele está mostrando o motivo, a razão, a causa pela qual os alunos chegaram atrasados. Quando a gente trabalha com adjuntos adverbiais de causa, tem alguns elementos que são as conjunções de causa que mostram, que sinalizam os adjuntos adverbiais. São exemplos: o porquê, por causa, pois e por. São conjunções que são utilizadas justamente para mostrar a causa, o motivo ou a razão de algo.
adjunto adverbial de intensidade. São os adjuntos que mostram em qual proporção uma coisa acontece, ou seja, em que quantidade. Muito, pouco, demasiado. Vamos ver alguns exemplos. Se eu digo o carro corria, é uma informação. Agora, quando eu digo o carro corria bastante, percebam que já está acrescentando uma ênfase no final. O bastante é um adjunto adverbial de intensidade. Por quê? Ele está demonstrando em que proporção esse carro corria. O carro corria pouco, o carro corria muito, o carro corria bastante. Então, bastante é um adjunto adverbial de intensidade. Os alunos estudaram. Se eu digo os alunos estudaram, é uma informação. Agora, quando eu digo os alunos estudaram pouco, percebam que esse pouco ele está indicando a quantidade, ou seja, em que proporção os alunos estudaram. Então, pouco é um adjunto adverbial de intensidade, porque ele mostra a quantidade, a proporção de estudo dos alunos. Se eu digo os convidados comeram, é uma informação. Agora, quando eu digo os convidados comeram excessivamente, eu estou dizendo que os convidados comeram bastante, eles comeram muito. Percebam que o excessivamente ele está acrescentando uma circunstância de intensidade, ou seja, de quantidade ao verbo comer. Então, os adjuntos adverbiais de intensidade, eles sempre vão ter essa ênfase de mostrar a quantidade, a proporção em que algo aconteceu, se foi muito, se foi pouco, tá? Os principais exemplos de adjuntos adverbiais de intensidade: muito, pouco, demais, bastante, mais, menos, em excesso, excessivamente, intensamente. Percebam que a maior parte dos exemplos de adjuntos adverbiais de intensidade é sempre com esse foco, na quantidade. Ou pouco ou muito, ou pouco ou excessivo. Adjuntos adverbiais de modo. São os adjuntos adverbiais que vão mostrar como uma coisa acontece. Como foi que aconteceu? Vamos ver os exemplos. Os alunos fizeram a prova. É uma informação. Agora, quando eu digo os alunos fizeram a prova tranquilamente, percebam que esse tranquilamente ele está acrescentando o quê? Uma característica, uma circunstância de modo ao verbo. Por quê? Ele está mostrando como foi que esses alunos fizeram. Ou seja, qual foi o modo, qual foi a maneira como esses alunos realizaram a prova? Tranquilamente. Vamos ver a outra frase. Os alunos estavam à vontade. Como é que esses alunos estavam? Eles estavam à vontade. De que modo eles estavam? De que maneira eles estavam? Eles estavam à vontade. Percebam que o à vontade ele está acrescentando uma circunstância de modo ao verbo estar. Os médicos realizaram a cirurgia. É uma informação. Agora, quando eu digo os médicos realizaram a cirurgia cuidadosamente, percebam que esse cuidadosamente ele está acrescentando uma circunstância de modo. Ou seja, como foi que os médicos realizaram? De que modo? De que maneira? Cuidadosamente. Então, o cuidadosamente é um adjunto adverbial de modo, porque ele indica como essa cirurgia aconteceu. Os principais exemplos de adjuntos adverbiais de modo: bem, mal, melhor, pior, igual, lentamente, devagar, depressa, carinhosamente, educadamente, tranquilamente, à pressa. Percebam que os adjuntos adverbiais de modo, eles sempre vão indicar como uma coisa acontece. Ou seja, de qual modo isso aconteceu, de qual maneira isso aconteceu. Vamos para a nossa atividade. Então, nessa primeira atividade, eu trouxe uma imagem, né? E ele diz o seguinte: aí, princesa, meu castelo é logo ali na hortifruti. Percebam que esse gênero é o quê? É um anúncio publicitário. Em aulas anteriores, nós vimos que os anúncios publicitários têm a finalidade de quê? De divulgar um produto, de divulgar uma marca, de divulgar um serviço com o objetivo de convencer as pessoas a fazerem o quê? Comprarem.
Então, esse anúncio publicitário, ele está divulgando um serviço que é fornecido por uma empresa. E que empresa é essa? Hortifruti. Vamos analisar o que o enunciado diz. Aí, princesa, meu castelo é logo ali. Ali. Quando a gente aponta ali, nós estamos apontando para onde? Nós estamos apontando para um lugar, para um local. Então, nós podemos perceber que esse ali é um adjunto adverbial de lugar. Por quê? Ele está apontando, ele está mostrando um determinado lugar, um determinado local. Ali é um adjunto adverbial de lugar. Mas tem outro adjunto adverbial aqui nessa frase. Na hortifruti. Quando eu digo na casa de fulano, na casa do meu pai, na casa da minha amiga, na escola, no cinema, na igreja, eu estou mencionando locais, eu estou mencionando lugares. Então, se eu digo aqui na frase, é logo ali, onde? Na hortifruti. Então, na hortifruti também é um adjunto adverbial de lugar. Nessa frase ainda tem outro adjunto. Olha quando eu digo assim, ó, é logo. O logo, geralmente, ele é utilizado para quê? Para apresentar uma característica temporal. Então, aqui nessa frase, ele está apresentando o quê? Uma característica, uma circunstância de proximidade. Então, percebam, ali na hortifruti, esse enunciado ele tem dois adjuntos adverbiais de lugar. Vamos para as questões. O gênero acima é um exemplo de letra A, em meio, letra B, tirinha, letra C, receita, letra D, anúncio publicitário? Exatamente. A imagem que nós vimos na tela anterior é um exemplo de anúncio publicitário, tá? Que está divulgando uma empresa, um serviço que está sendo fornecido por essa empresa. Questão 2. O gênero acima tem o objetivo de... Nós vimos em aulas anteriores que todo gênero sempre vai ter o quê? Sempre vai ter um objetivo, uma finalidade. No caso desse anúncio publicitário, qual o objetivo dele? Letra A, instruir como fazer algo, um alimento? Não. Letra B, realizar uma reclamação? Também não. Letra C, divulgar uma empresa ou serviço? Exatamente. O objetivo desse anúncio publicitário é divulgar uma marca, uma empresa, um serviço. E qual é essa marca? Hortifruti. O objetivo desse anúncio é divulgar essa marca e, consequentemente, essa empresa, com o objetivo de fazer com que as pessoas venham a comprar esses produtos. Próxima questão. Na frase, meu castelo é logo ali. O termo ali é um adjunto adverbial de. Como eu disse anteriormente, o termo ali, quando a gente aponta ali, aqui, nós estamos apontando para locais, para lugares. Então, ali é um adjunto adverbial de lugar, porque ele está demonstrando um determinado local, um determinado lugar. Questão 4. Na frase, meu castelo é logo ali, na hortifruti. O termo na hortifruti é um adjunto adverbial de. Mais uma vez, hortifruti é um adjunto adverbial de lugar. Por quê? Quando eu aponto na escola, na casa do meu irmão, na casa do meu pai, no cinema, no shopping, eu estou me referindo a locais, a lugares. Então, quando eu digo na hortifruti, eu estou me referindo a um local. Então, consequentemente, na hortifruti é um adjunto adverbial de lugar. Aqui tem um meme, né? E aqui, ó, lá em cima, nessa frase, ó, depois da quarentena, vou investir na minha vida de atleta. Percebam, esse meme, né? Ele está fazendo menção a uma frase que foi dita pelo presidente, que disse que que não poderia se contaminar com o vírus, por quê? Por ter um histórico de atleta. Então, esse meme, ele está trazendo à tona essa frase através do humor. Então, esse meme, ele diz o seguinte enunciado: depois da quarentena. Percebam que esse depois, ele está trazendo uma característica temporal. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu digo amanhã, depois de amanhã, depois do domingo, percebam que são
temporalidades, ou seja, eu estou me referindo a tempo. Eu estou dizendo quando eu vou fazer algo. É justamente o que está acontecendo nessa frase. Quando é que essa pessoa vai investir na vida de atleta? Depois que a quarentena acabar. Então, depois está expressando um sentido, uma característica, uma circunstância de tempo. Ou seja, quando? Depois que a quarentena acabar. Então, a questão 5, ela pergunta, na frase, depois que a quarentena acabar, eu vou investir. O termo em destaque é um adjunto adverbial de quê? É um adjunto adverbial de tempo, porque ele expressa uma circunstância de tempo, ou seja, quando é que algo vai acontecer. E quando é que esse algo vai acontecer? Depois que a pandemia acabar. Então, é um adjunto adverbial de tempo. Aqui, outro anúncio publicitário, que é do leite da marca Italac. E ele diz o seguinte, ó, Italac para começar o dia bem. Percebam que aqui tem uma palavrinha, ó, bem. Como é que você vai começar o dia? Você vai começar o dia como? Bem, mal, alegre, feliz, triste. Como é que você vai começar o dia? Você vai começar o dia bem. Então, essa palavra bem, ela está mostrando como, ou seja, o modo como esse dia vai começar. E como é que esse dia vai começar? Esse dia vai começar bem. Então, percebam que essa palavra bem, ela está acrescentando uma circunstância de modo ao verbo começar. Aí a questão, ela pergunta, na frase, para começar bem o dia, o termo bem é um adjunto adverbial de. Opção D é um adjunto adverbial de modo. Bem, pessoal, a aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Na próxima aula, nós vamos continuar com outros adjuntos adverbiais.